Eu lhes convido a que fiquemos em pé para um momento de dedicação do nosso culto, de nossas vidas ao nosso Deus. Senhor, como aqui tu nos reúnes, te agradecemos, porque abres as nossas bocas para confessarmos que só Jesus Cristo é o nosso Salvador, e fazemos isto nesta tarde e noite. Que este culto que vamos todos aqui te prestar, todos, seja um culto que o Senhor olhe para nós e diga: assim é que se adora a mim. Perdoa-nos, Senhor, em nossas distrações, em nossas limitações, em nossas dúvidas, em nossos questionamentos, e dá-nos um coração livre, pronto para te louvar. É isso, Pai, que nós te rogamos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos os irmãos podem, por favor, se assentar. Contamos hoje, então, com o pastor José Francisco do Amaral, pastor da igreja de Friburgo, está aqui com sua família. Fique em pé toda a família do pastor José Francisco, por conseguinte, a família do Samir, da sua esposa, o Shalom e os demais membros da família, são cunhados, são muito bem-vindos aqui. Pode se assentar. Pastor Alcenir, pastor Zé Maurício, que está secretariando o concílio, vou já explicar um pouquinho sobre isso. O coro de verão, hoje só com profissionais, não é isso? Parabéns para vocês. Todos que foram convidados e vieram aqui estão. Alguns nem precisaram ensaiar, porque são profissionais, e outros nem adianta ensaiarem, também não faz nenhuma diferença. Não vou dizer quem é essa pessoa de jeito nenhum. A autobiografia a gente não faz em público. Então, nós teremos como parte desse culto um momento do concílio de pastores que examinou o irmão Samir, confessor, aprovou juntamente com Daniel Bravo Duarte unanimemente. Ele então, durante esse culto, será então consagrado ao ministério pastoral. Mas agora eu vou chamá-lo aqui, juntamente com a Roberta, sua noiva, para um outro motivo que ele vai revelar aos irmãos. Qual é este motivo? A palavra então é sua, Samir. Obrigado. Queria aproveitar o momento que a Roberta está aqui da Cruz Saúde, que ela é de Vila Velha, e convidar todos os irmãos para o nosso casamento. Nós iremos casar no próximo mês de fevereiro, dia 5 de fevereiro, e seria um prazer contar com a presença de todos. Vai ser em Vila Velha, na Igreja Batista Praia da Costa, 5 de fevereiro. Os irmãos que quiserem, que puderem, e se vierem por lá, será um grande prazer. Dia 5 de fevereiro deste ano. Menos de um mês. Só não vai quem não quer. Então, se assente, muito obrigado pelo convite. Alguém que nessa semana completou aniversário de nascimento, casamento, batismo ou alguma outra data importante na sua vida? Se houver, peço que venha aqui, vamos dar graças a Deus pela sua vida. Alguém que, além dos já apresentados da família do Samir, que pela primeira vez participa do nosso culto, se houver, também peço o favor de se colocar em pé, para que nós possamos conhecer. Ali temos uma jovem muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui entre nós. Um cartão vai ser entregue a você, você poderá preencher caso deseje. Há mais alguém pela primeira vez conosco? Os demais são de segunda, terceira vez e outras vezes, de igual modo, sejam aqui em suas presenças conosco, abençoados, abençoadas por Deus. Algumas informações apenas. Nossos trabalhos durante o mês de janeiro e fevereiro são totalmente normais. Estamos preparando para o aniversário da igreja. Vamos começar no dia 19 de fevereiro, no sábado, com as presenças de nossas igrejas filhas e congregações. No dia 20 continuaremos com 4 cultos, 9, 11, 17h45, 19h30, tão somente naquele dia. Depois na segunda, na terça e na quarta, com a presença de coros convidados, pastores convidados, encerrando então na quarta-feira o nosso jubileu de brilhante.
E ao longo desse mês agora vamos trazer outras informações a este respeito, mas queremos dizer que estamos, exceto os coros que estão de férias, menos os de verão, no domingo que vem teremos outro, e sai também às 18 horas, sob a regência da irmã Delci Gonçalves. Você pode participar, coro misto, você pode então ser um corista de verão. No próximo domingo teremos aqui o almoço que vai ser promovido por nossos irmãos e irmãs, nossa missão em Caçapava, cujo objetivo é o levantamento de recursos para ajudar no financiamento do retiro de carnaval que vão fazer. Retiro que está aberto também à nossa igreja. Quem de nossa igreja quiser fazer um retiro em conjunto com nossa missão Caçapava, jovens e outras idades, poderão participar, poderão estar ali, basta ao final do culto, então, buscar essas informações. Amanhã temos culto normal, 7 horas, pastor Alcenia na sua série de encontros com Deus, na quarta-feira, pastor Zé Maurício na sua série Uma Vida com Propósitos, e no dia 14, que é sexta-feira próxima, começa o estudo do livro Maravilhosa Graça de Philip Yancey, que o pastor Alceni vai ministrar em conjunto com os irmãos e irmãs do Ministério Pedras Vivas, mas é aberto a todos que quiserem participar, dia 14, 16 horas. O horário é um pouco limitador, mas não é limitador para quem eventualmente puder. É um prazer, então, irmãos, estarmos aqui todos com vocês. Dou a notícia com relação aos nossos adolescentes. Boa parte deles está em Barreiras, Bahia, onde as coisas transcorrem, até a informação que eu tenho, muito bem. Deve estar já indo para a igreja cultuar, se já não estão lá, não sei qual é o horário, cultuando também ao nosso Deus. Com esse sentimento, então, vamos continuar, prosseguir aqui em nosso culto, nosso organista, irmão Sérgio Presgrave, nosso grupo de verão instrumental. O verão que é instrumental ou o grupo que é instrumental? O grupo instrumental de verão, ou o grupo de verão instrumental, é certo? Vamos todos louvar a Deus com músicas conhecidas, músicas que nós possamos colocar todo o nosso vigor e nosso desejo de celebrar o amor de Deus nas nossas vidas. Assim vamos então continuar cultuando ao nosso Deus. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, e vamos adorar ao nosso Deus, vós, criaturas de Deus Pai, somos nós. Então vamos louvar a Deus com toda a nossa energia, com toda a nossa força nesse instante. Oh
profeta Samuel, meus irmãos, orientando o povo de Israel, diz: somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Nós somos esse povo, que possamos ouvir esta orientação e podermos colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos ler todos juntos? Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Os irmãos podem sentar. Você tem dúvida quanto à sua missão aqui no Reino de Deus? Esse texto que nós vamos ler agora, de Mateus 28, 18 e 20, traz a resposta, se alguém tem dúvida, com relação ao que nós devemos fazer aqui no Reino de Deus. Jesus diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Nós vamos agora ter a participação do coro masculino, com uma participação toda especial. Acredito que todos os irmãos já devem ter visto o pastor Israel fazendo várias coisas, né? Hoje nós vamos ter o grande privilégio de ouvi-lo cantando junto com o coro masculino. Vamos nos colocar em pé e vamos falar com Deus nesse instante, vamos orar. Pai amado, nós queremos mais uma vez te agradecer por tudo que tu tens feito em nossas vidas, te agradecer, ó Deus, por esse imenso amor que tu tens para conosco, apesar de não merecermos nada de ti. Ó Deus, mas as tuas misericórdias, que são inesgotáveis, ó Pai, estão sempre sobre nós. Muito obrigado, ó Deus, porque reconhecemos que nada merecemos de ti. Ó Deus, aceita este culto que prestamos nesse instante. Ó Deus, sonda os nossos corações. O nosso desejo, ó Pai, é que ele seja em espírito e em verdade. Amém. Porque a tua palavra nos diz que é este culto, ó Pai,
que te agrada. E a nossa vontade, ó Deus, é te agradar. Ó Senhor, fala aos nossos corações, porque necessitamos ouvir a Tua voz. Amém. Em nome de Jesus, amém, Amém. e amém. Os irmãos podem sentar. Pergunta o rei: agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Esse é um momento de grande alegria, quando expressamos a nossa gratidão a Deus, entregando a Ele, através da igreja, nossos dízimos e as nossas ofertas. Nesse contexto, quero dar, então, a informação que já ofereci pela manhã, mas alguns talvez não estiveram, sobre o pastor S, vamos chamá-lo assim, do Afeganistão. O ultimato se encerrou na terça-feira, mas o juiz está, desde então, segundo a informação que o nosso missionário A nos enviou, em silêncio. O ultimato era ou ele renunciava à sua fé cristã ou seria enforcado. O tempo transcorreu e ele não foi enforcado. Não sabemos qual será a decisão do juiz. Naquele mesmo dia em que falamos sobre esse assunto, domingo passado aqui, um de nossos irmãos começou a mobilizar, além, evidentemente, do pessoal do próprio Afeganistão, outras instâncias, Aliança Batista Mundial, Portas Abertas e outras organizações que também estão em ação. É uma ação que tem que ser feita de modo muito discreto, muito sigiloso, porque qualquer ação mais cheia de estardalhaço pode provocar um efeito contrário, uma vida que está em jogo. Então, por isso, todo o cuidado que as organizações têm tomado para alcançar aquele objetivo que é, se Deus assim permitir, a libertação do pastor S. Eu vou, então, mantendo os irmãos informados, tendo outra notícia a este respeito, na mesma hora em que eu receber. Também quero completar a informação que dei pela manhã. O irmão Leonardo assistiu o culto pela manhã, está lá no Kentucky, onde a temperatura é menos 14. Igualzinha, como dizia minha avó, tal e qual a nossa aqui hoje. São duas informações sobre pessoas, uma muito querida nossa, Leonardo e sua família, e outro que se tornou querido pela sua dificuldade, porque passa nesse momento na prisão, onde também, como Paulo e Silas, ele está também pregando o Evangelho. Assim, então, enquanto nós cantamos que nós vimos a nossa vida oferecer como oferta de amor e sacrifício de louvor, porque assim somos ensinados, quando vimos a nossa vida entregar como oferta viva no altar de Deus. Enquanto nós cantamos isso, estou afirmando que foi para adorar a Deus que nós nascemos. Quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, poderá colocar nessas salvas aqui ou na galeria, nos envelopes de tecido que ali vão passar, como expressão do seu amor para com o nosso Deus. Alguma coisa não deu certo, mas agora está ok, não é? Nos fios, vamos lá.
As irmãs continuem aí. Eu vou chamar aqui o José Ricardo Bonavita. Ele pela manhã nos fez um convite a que nós participemos do filme que ele vai dirigir, filme contando em forma cinematográfica, portanto, a história de nossa igreja. Como é que vai ser esse filme? Boa noite. Boa noite. Nós, a pedido do pastor Israel, do pastor Carlos Daniel, nós estamos elaborando um documentário sobre os 75 anos da igreja. Então, nós precisamos da participação daqueles que têm convivido com a história da igreja aqui há muitos anos, quem tem fotos, vídeos que sejam VHS antigos, e quem pode dar um depoimento que viveu a história aqui da igreja. Então, ao final desse culto e no próximo domingo, ao final dos outros cultos, nós estamos recolhendo nome e telefone de pessoas que queiram colaborar, queiram participar, dando seu depoimento e também trazendo fotos ou qualquer material sobre a história da igreja que tenham, para que a gente vai fazer esse trabalho de gravações até junho e pretende completar para em outubro exibir esse vídeo, esse filme. Obrigado. Eu coloco esse tema nesse momento para ver que nós podemos, além de nossos recursos financeiros, colocar outras coisas, como o Zé Ricardo Bonavita, o talento dele como diretor de cinema, para o louvor do nosso Deus. Você também. Alguma habilidade, alguma capacidade, algum dom que você tenha, juntamente com seus recursos, além deles financeiros, você pode, então, participar. Os irmãos podem, então, levar, por favor, estas salvas. Nós vamos agora, então, ter um instante e vamos colocar diante de Deus o seu assunto, o seu temor, a sua dificuldade. O coro masculino vai cantar uma música que se junta, Natália, com essa música que vocês cantaram e nós cantamos juntos agora. Que nós dissemos que queremos estar ao lado de Deus. E a história que vamos ouvir agora é a história de Jacó, que faz uma oração, pastor Cláudio, bastante interessante. É uma oração do Antigo Testamento, mas que também revela como deve ser o nosso sentimento. Quando ele se encontra com Deus, antes de atravessar o Val de Jaboque, um riachozinho ali daquela região, ele disse que queria ser abençoado por aquele anjo de Deus que era o próprio Deus e dizia: não vou deixar você enquanto você não me abençoar. Digo isso porque muitas vezes nós vamos ao nosso Deus, pedimos algo a Ele, e não recebemos e mudamos de oração, fazemos outra. Mas se é algo que realmente tem valor, não material, embora possa também ter essa dimensão, mas tenha valor, tenha sentido, que se aplique à nossa vida, nós devemos orar com insistência e perseverança. Podemos, parodiando Jacó, dizer: não vamos parar de orar enquanto não recebermos esta bênção. Se for da vontade de Deus, Deus assim conosco vai fazer. Nós vamos ouvir agora uma canção ao órgão pelo irmão Sérgio. Eu gostaria que nesse instante você fosse pensando, refletindo sobre aquilo que você tem para apresentar a Deus para si mesmo em função de outra pessoa. Então você pudesse ir meditando, ir orando silenciosamente. Depois o coro vai cantar e em seguida o pastor Zé Maurício vai orar. Você poderá ficar em pé, então, nesse instante, poderá vir aqui à frente, poderá se ajoelhar, poderá se manifestar como você desejar. Vamos colocar esse nosso desejo para que Deus abençoe você, abençoe alguém de sua família, por quem você está orando, abençoe uma outra pessoa. Nesta manhã, nossa irmã Neuza Santos esteve aqui, passou mal, teve que ir ao UPA, foi medicada, está em casa, devemos orar por ela e por tantos outros motivos que os irmãos têm na última página do nosso boletim. Vale a pena a gente gastar um tempinho intercedendo pelos nossos irmãos, por nós mesmos, por outros também.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor é o leme que dirige o nosso barco, o Senhor é a âncora que dá um porto seguro à nossa vida, o Senhor é aquele que nos conduz nos momentos mais difíceis da nossa jornada. Por isso nós não queremos deixá-lo nunca, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem sempre a bênção que nós necessitamos. Nesta hora nós entregamos às tuas mãos a vida de cada pessoa que aqui neste santuário está de pé na tua presença, aqueles que nos assistem, ó Pai, pela internet, aqueles que estão, ó Deus, sobre um leito de hospital, aqueles que estão, Senhor, preparando-se para uma cirurgia, aqueles que estão em tratamento médico, aqueles que estão aguardando o diagnóstico, o resultado de um exame, aqueles que nesta semana vão buscar um emprego, aqueles que estão atravessando um momento difícil no seu lar, na sua família. Para todas essas pessoas, Senhor, nós suplicamos ao Senhor que a bênção do céu, o milagre do Senhor possa acontecer nessas vidas. Cura, ó Deus, os enfermos, levanta aqueles que estão caídos e abatidos, abre uma porta de trabalho para aqueles que precisam ganhar o seu pão de cada dia, abençoa com a bênção da paz as famílias que estejam vivendo alguma situação de discórdia, de desentendimento, e ó Pai, derrama sobre as nossas vidas a bênção que nós tanto necessitamos, pois esta oração, ó Deus, nós te fazemos humildemente agradecidos, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse instante, então, nós vamos proceder a este tempo do concílio. Então, a igreja nesse momento se encontra em assembleia solene e também os pastores, de igual modo, em concílio para este instante, que é o de consagração ao ministério pastoral de nosso irmão Francisco Confessor de Aguiar do Amaral. Nosso secretário, que foi o secretário do concílio para tanto eleito, pastor Zé Maurício Cunha do Amaral, vai então ler a ata que se elaborou naquele momento e os demais trabalhos para esta hora. Resumo da ata do concílio, abertura aos 5 dias do mês de janeiro de 2011, às 19 horas e 45 minutos, no templo da Igreja Batista Itacuruçá, situado na Praça Barão de Corumbá, 49 de Juca, nesta cidade, o pastor da igreja local, Israel Belo de Azevedo, dá início aos trabalhos de instalação do concílio para exame dos bacharéis em teologia, Samir Confessor de Aguiar do Amaral e Daniel Bravo Duarte, ao Santo Ministério da Palavra de Deus. Concílio, a diretoria do concílio ficou assim constituída: Samir Confessor de Aguiar do Amaral, ordenação dia 9/1/2011, presidente pastor Israel Belo de Azevedo, secretário pastor José Maurício Cunha do Amaral, entrega da Bíblia pastor Joel dos Santos Abreu, oração consagratória pastor André Aguiar Lisboa, orador da ocasião pastor José Francisco de Aguiar do Amaral. Daniel Bravo Duarte, ordenação dia 13 de janeiro de 2011. Presidente pastor Israel Belo de Azevedo, secretário pastor José Maurício Cunha do Amaral, entrega da Bíblia pastor Roberto Abreu da Costa, oração consagratória pastor Cláudio Luiz Mendes, orador da ocasião pastor Israel Belo de Azevedo. Exame. O presidente consulta os membros do concílio de que forma preferem examinar os candidatos, se com um examinador para cada área ou através de uma exposição teológica. O concílio decide que seja através de uma exposição teológica. Samir Confessor de Aguiar do Amaral, experiência de conversão e chamado ao ministério. O candidato começou falando da sua experiência de conversão e chamada. Relatou que na sua infância, como filho de missionários em Macau, na China, teve a oportunidade muito cedo de ver o trabalho dos seus pais, que acabou o influenciando, tendo se convertido aos 9 anos de idade. Mais tarde, após voltarem do campo missionário, já com 18 anos na cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul, onde seus pais estavam pastoreando, sentiu o
chamado para o ministério, mas foi aconselhado por seus pais a fazer primeiro um curso universitário que lhe desse uma formação profissional. Graduou-se então em fisioterapia, seguindo depois para o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, onde graduou-se em teologia e eclesiologia. O candidato fez uma síntese teológica, expondo de maneira brilhante suas convicções teológico-doutrinárias sobre os seguintes temas: doutrina de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina da salvação, regeneração, justificação, santificação, glorificação, escatologia, doutrina da igreja, o governo da igreja, formas de ingresso numa igreja batista, ordenanças, ceia do Senhor e batismo. Perguntas. O presidente oferece, após a exposição teológica dos candidatos, a oportunidade para que o concílio formule perguntas aos mesmos. Tendo se dado por satisfeito, o concílio se retira para uma das salas da igreja para deliberação. Decisão do concílio. O concílio decide por unanimidade recomendar a ordenação dos candidatos ao santo ministério da palavra de Deus. Encerramento. O presidente, pastor Israel Belo de Azevedo, comunica a decisão do concílio aos candidatos e ao plenário, e com uma oração pelo seminarista Márcio Teixeira Viegas, às 21h25, os trabalhos do concílio são suspensos e entram em recesso. Pastor José Maurício Cunha do Amaral, secretário do concílio. Como os irmãos, então, observaram, os candidatos, depois de examinados, foram unanimemente aprovados, e nós vamos, então, proceder agora a esse momento de consagração. Quero convidar, então, nosso irmão Samir, confessor de Aguiar do Amaral, para vir aqui a esta plataforma. De igual modo, o pastor Joel Abreu e o pastor André Aguiar Lisboa, um para fazer a entrega da Bíblia, assinada pelos pastores presentes. Os que presentes não assinaram ainda, depois serão chamados para tal, e em seguida a oração de consagração pelo pastor André Aguiar Lisboa. Pastor Samir, é um prazer poder fazer a entrega deste volume sagrado, que o irmão bem o conhece, já tem examinado, mas quero lhe dar um primeiro conselho, que é não usá-lo cotidianamente, guardá-lo como lembrança, muito embora examinando, talvez até eventualmente, guardando-o como lembrança deste ato solene promovido pelo concílio. A segunda palavra que eu quero dizer, ela é bem conhecida também do irmão, está lá no terceiro capítulo da segunda carta do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. De acordo com a sua experiência narrada aqui para o concílio, o irmão aprendeu também desde o início da sua vida, não é, com seus pais e também com os mestres, né, ao longo da vida. Você conseguiu assimilar todos esses conhecimentos. Portanto, ali Paulo orienta o seu filho na fé, Timóteo, a que ele realmente permaneça naquilo que aprendera desde criança e, ao mesmo tempo, também com ele próprio, como apóstolo e seu pai na fé. Portanto, desses ensinamentos, que eu não vou lê-los agora, encontra-se no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, e o irmão poderá examiná-lo posteriormente. Portanto, que Deus o abençoe e que faça bom uso da palavra de Deus em todo o seu ministério. Deus abençoe. Nós iremos agora, então, orar pelo Samir. Eu quero convidar, então, a Roberta, caso ela deseje, já que no dia 5 de fevereiro vão contrair núpcias, a que participe com você desse instante. Vou também chamar a sua mãe, Dona Rízia, que tem um papel muito importante em toda a sua formação, e o seu pai aqui já se encontra. De igual modo, quero convidar os demais pastores presentes, os tantos que estiveram no concílio, os que só hoje puderam estar, nem todos por razões de estarem em suas igrejas que estiveram na quarta-feira, estarão aqui hoje, para que venham aqui para esta hora de oração. Vou pedir ao Samir para se
ajoelhar então, e o pastor André, assim que chegarem todos os pastores, irá fazer esta oração. Em seguida, o pastor José Francisco vai pregar, mas antes de ele pregar, o coro vai cantar para o Samir e para nós todos uma bênção que aprendemos como sendo a de Arão. Mas não pode subir, que eu acho que há espaço para que todos possam subir. Não se esqueçam de assinar a Bíblia, por favor. Vamos impor as mãos e todos os irmãos que assim desejarem fazê-lo também estejam à vontade para assim procederem. Santo e eterno Deus, com alegria, nesse instante, aqui em Tua presença, a Tua igreja reunida, viemos, Senhor, para que Tu possas encher a vida, o ministério, o futuro do nosso querido irmão Samir, com as Tuas promessas, com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito, ó Pai, que o Senhor possa abençoar o seu futuro com Roberta, que seja um futuro maravilhoso. Amém. E que o Senhor possa estar com ele em seus ministérios, ó Pai, que Samir não venha a confiar na força do seu próprio braço, mas na mão do Senhor. Amém. Que o Senhor possa dar a ele intrepidez no anunciar da Tua palavra e que o Teu Evangelho possa ser para ele, para a sua futura esposa, o caminho no qual trilhar. Amém. Senhor, não sabemos para onde daqui a alguns anos o Senhor há de enviar ele e a sua família, que daqui a um mês irá constituir. Mas que hoje, no ministério para o qual tem sido chamado nessa igreja, de liderar estes jovens, que o Senhor possa dar a eles sabedoria, estratégia, decisão, mas sobretudo, Senhor, a Tua capacidade que vem por meio do Teu Santo Espírito. Senhor, nós o amamos e é por isso que essa igreja o escolheu para ser um dos seus pastores. E agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa guardar também sua futura esposa, que aqui à frente está, para que ela seja uma serva do Senhor, junto ao seu marido, uma ajudadora idônea diante dele, que possa, Senhor, participar ativamente do seu ministério. Ó Pai, te agradeço porque não apenas oro por um irmão na fé, mas porque oro pelo meu amigo, meu colega de seminário, que hoje, Senhor, está diante do Senhor, recebendo a autoridade dada a Cristo Jesus para a sua igreja e dada, Senhor, pela igreja a Ele como ministro do Evangelho. Amém. Abençoa o Senhor, sê com Ele, sê com a sua mente, com o seu coração, que nos dias, Senhor, de vale e de deserto, que a Tua companhia possa ser mais do que suficiente para Ele, e que nos dias alegres, Senhor, Ele possa olhar para Ti, se alegrar, porque o Senhor é bom, a Sua benignidade, o Seu amor duram para sempre. Amém. Consagramos essa vida, sabemos que o Senhor também estendeu Suas mãos sobre Ele, e fazemos essa consagração, no nome do Senhor e Salvador das nossas almas, Jesus Cristo, a quem mais amamos. Amém. Amém. E amém. Samir, eu lhe convido então, junto com a Roberta e sua mãe e seu pai, se colocarem aqui ao lado, para ouvirmos então a canção do coro masculino, essa bênção que o irmão Nélio preparou, e vamos então agora cantar para você. Os demais pastores podem ficar à vontade para abraçá-lo.
vocês continuarão aqui, porque agora ouviremos a mensagem pelo seu pai, o pastor José Francisco Aguiar do Amaral. Todos podem se assentar aqui, então. Rícia também, pode ficar aqui. Pastor José Francisco, é uma alegria ouvi-lo falando ao seu filho e falando a nós, vinda tal palavra da parte de Deus. Amém. Muito obrigado, pastor Israel. Obrigado pela música, pelo louvor, pela mensagem. Tocou profundamente o nosso coração. E para mim, nesta noite, meus irmãos, é motivo de alegria, mas também compromisso, responsabilidade. O coração fica pequenino nesta hora, porque os irmãos imaginam, é apenas o começo de uma caminhada. Hoje é a consagração do Samir, dia 5 de fevereiro, o casamento dele, o pastor Israel estará presente. Não foi pegadinha dele não, anunciar o casamento e depois convidar para Vila Velha. Os irmãos devem estar presentes lá, devem fazer um esforço. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que também em abril Shalomir vai casar, e um coração de papai fica apertado e muito pequeno. Os papais e mamães que aqui estão, sentem agora comigo o peso, né, dessas fortíssimas emoções na vida de um pai e de um pastor também. Então, é o começo da caminhada. Eu quero dizer aos irmãos que não me conhecem, que eu fui seminarista nessa igreja por um bom tempo, no tempo que o pastor Israel era seminarista aqui também. Trabalhávamos juntos aqui, e por isso temos essa amizade, esse amor cristão que nos une. E muitos irmãos eu vejo aqui daquele tempo, e também muitos rostos novos que o Senhor está dando a oportunidade de conhecer nesta noite. Eu gostaria muitíssimo, meus irmãos, o meu coração pede que eu cite o nome dos irmãos aqui, mas a minha mente diz assim: não faça isso, não recomendo, porque haverá algum esquecimento. Então, na pessoa do pastor Israel, pastor da igreja, nosso grande amigo, homem de Deus, homem sábio que Deus tem usado para liderar esta igreja, no que já tem feito e ainda fará, meus irmãos, não é? Os irmãos estão agora indo para 75 anos de existência como igreja, e muitas bênçãos ainda, certamente o Senhor tem reservado para os irmãos. Então nós estamos aqui como família, nessa oportunidade, para trazer uma palavra ao Samir, à igreja, e eu gostaria, meus irmãos, de abrir a palavra do Senhor, e os irmãos vão nos acompanhar nesta passagem, que está lá em Atos, no capítulo 13, Atos, no capítulo 13, e eu gostaria de ler juntamente com a igreja os primeiros versículos. Nós lemos na palavra do Senhor em Atos, capítulo 13, um momento bastante parecido com esse que está acontecendo aqui nesta noite na Igreja Batista Itacuruçá. Diz a palavra do Senhor assim: ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Até aí, meus irmãos, para a nossa primeira palavra, onde desejo trazer uma palavra direta ao Samir como filho e também como pastor.
Meus irmãos, o Samir nunca nos deu motivo para tristeza, mas só para alegria. Bem cedo podemos perceber que o Senhor já tinha um ministério específico para ele. Quero dizer para os irmãos que para mim como pai, e aqui está a Rízia como mãe, é para nós motivo de muita alegria o fato de ter o Samir como um servo que tem buscado a presença do Senhor. Meus irmãos, nunca ouvi alguma palavra dos lábios do Samir que não fosse verdadeira. Se o Samir diz sim, creia sim. Se ele diz não, é não. O Samir, se diz eu sei fazer, ele sabe fazer. Se não sabe, ele dirá eu não sei fazer. Então tem sido motivo de alegria na nossa vida o Samir, e eu gostaria de dizer aos irmãos que o fato da Igreja Batista Itacuruçá levá-lo à ordenação ao Santo Ministério da Palavra, para mim é voltar lá atrás, no passado, quando era seminarista dessa igreja, e eu disse para o Samir: Samir, a Igreja Batista Curuçá é uma igreja abençoada por Deus, amém, meus irmãos? É uma igreja abençoada, é uma igreja missionária, sempre foi uma igreja missionária, uma igreja voltada para missões, e eu quero agradecer todos os irmãos que têm abraçado o Samir, os irmãos que têm ajudado o Samir também, e hoje ele é mais um obreiro na seara do Senhor, com a imposição de mãos agora dos pastores e também a convite do pastor, de toda a igreja também, exatamente como aconteceu, meus irmãos, aqui nessa passagem. A igreja toda, então, participou de um processo maravilhoso, onde o Espírito Santo de Deus presidia aquele concílio. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, tinha liberdade para escolher, tinha liberdade para separar e tinha liberdade para enviar. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos à frente das ações, mas nós estamos sendo guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo usou aquela igreja para escolher, separar e enviar. Mas, meus irmãos, dito essas palavras nesse momento ao querido Samir, eu gostaria de dizer para os irmãos, para a igreja reunida nesta noite, que Atos capítulo 13 está para o ministério específico, assim como 1 Pedro capítulo 2, verso 9, está para toda a igreja. E eu procuro agora sair desse momento em que o Samir é o foco nesse instante de ordenação, para trazer uma palavra a toda a igreja, porque no contexto de Atos capítulo 13, 2 homens foram enviados. A igreja na quarta-feira passada separou 2 obreiros, o pastor Samir e o pastor Daniel, e a igreja participou ativamente e está participando ativamente desse momento. Eu pergunto aos irmãos nesse momento, até onde vai a participação da igreja no processo do ministério do crente, do salvo? Encerra-se aqui a participação da igreja? Encerra-se aqui, depois da imposição das mãos, a ação direta da igreja dentro do processo do ministério? Meus irmãos, a igreja do Senhor
eu, você, há pastores presentes aqui, há crianças, adolescentes participando desse culto. Nós temos um ministério diante do Senhor para cumprir, e nós queremos, meus irmãos, que vocacionados com ministério específico estejam caminhando juntamente com todos os membros que devem fazer a obra do Senhor na visão do sacerdócio universal do crente. Eu peço que o irmão, a irmã, abra agora a palavra do Senhor na segunda passagem para a nossa meditação nesta noite, que está em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Meus irmãos, já que há um ministério específico para o pastorado, para fazer missões, para a educação religiosa, para a música sacra, para ser um obreiro numa atividade específica, também há, juntamente com essa chamada, um chamamento geral do Senhor para a sua igreja. E eu gostaria nesse momento de chegar um pouco mais ao seu coração e perguntar, com respeito, não querendo intrometer-me na sua caminhada espiritual, mas eu pergunto: o irmão está satisfeito até o presente momento naquilo que tem feito para o Senhor? Ou será que estamos esperando um chamamento especial, como que se na nossa escolha, na nossa opção do serviço cristão, nós como crentes iríamos escolher aquilo que nós deveríamos fazer? Ora, o Senhor chamou a cada um de nós, e nos chamou de povo escolhido, e nos deu uma incumbência de ganhar os nossos amigos, os nossos vizinhos, ganhar a sociedade para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas vezes nós podemos pensar que o fato de colocarmos um obreiro para trabalhar na seara do Mestre, nos esvaziamos um pouco do nosso compromisso pessoal de fazer aquilo que todo crente deve fazer. Muitas vezes nós escolhemos até mesmo pagar algumas pessoas para fazer aquilo que nós, como crentes, devemos fazer. O sacerdócio universal do crente, meus irmãos, não é opcional. O sacerdócio universal do crente é o chamamento do Senhor, não específico como para um pastorado, mas um chamamento do Senhor para todo o povo do Senhor trabalhar e fazer a obra do Senhor de testemunho cristão. Muitas vezes eu preguei sermão missionário e fazia um apelo para que as pessoas viessem para responder esse apelo. E meu coração pedia que todas as pessoas viessem à frente para aceitar esse desafio. Muitas vezes trazendo uma mensagem sobre a vocação específica pastoral. Eu fazia um apelo e esperava que todos os jovens presentes, todas as moças e até mesmo alguns aposentados viessem à frente para responder o apelo para o ministério específico. Meus irmãos, o tempo me ensinou de que nem todos podem ser pastor, nem todos podem ser missionários. Imagine se todos fossem pastores e missionários, respondendo a um chamamento específico para esta obra.
Então, como ficaria o bancário sem ter ao seu lado um outro bancário convertido, comprometido com a obra, para falar de Jesus a esse bancário? Se entre os engenheiros não tivesse ali alguém com a responsabilidade e a compreensão clara do sacerdócio universal do crente, quem iria falar para os engenheiros? Quem iria falar para o médico, para o professor, para o piloto? Quem iria falar para aqueles que estão nas forças armadas? Por isso, meus irmãos, quando a igreja separa alguns obreiros para uma obra específica, a igreja o faz não passando a sua responsabilidade para aqueles homens, aquelas mulheres, mas quando a igreja impõe as mãos, a igreja está dessa maneira correspondendo à expectativa divina para os obreiros e para o crente a incumbência do trabalho na seara do mestre. Estava lendo, meus irmãos, que há no Brasil agora um déficit de 150 mil engenheiros. 150 mil engenheiros. E eu fico pensando, para a obra do Senhor, você pode imaginar qual é o déficit? A falta de obreiros, tanto obreiros que respondam o chamamento divino para um ministério específico, como obreiros que correspondam à expectativa do Senhor lá no seu trabalho, juntamente com seus colegas, porque o pastor, o missionário, não pode estar diariamente com os colegas de trabalho com os quais você convive todos os dias da semana. Quando eu vejo, meus irmãos, a obra do Senhor, e quando eu vejo que muitos, chamados pelo Senhor, dizem não, e trocam o chamamento do Senhor por um outro chamamento de ser bem-sucedido na vida. Eu quero dizer para você, jovem, adolescente, você homem, você mulher, que nós temos o direito sim, de escolher uma profissão, debaixo de oração, direção do Senhor, e servir o Senhor através dessa profissão. Nós temos o direito de trabalhar, ser útil e ser feliz também. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender alguma coisa que nós já recitamos há muito tempo. O fato de buscar em primeiro lugar o reino de Deus implica em que, depois da minha conversão, se eu sou um engenheiro, se eu sou um professor, a minha profissão, ela fica em segundo plano. Em primeiro lugar está o Senhor Jesus. Quando o profissional, quando aquele que busca uma direção profissional e faz o que gosta e pretende servir com aquela sua profissão, ele precisa compreender que ela está em segundo lugar. Em primeiro lugar, vem a vontade do Senhor Jesus para fazermos a sua obra. Quando o Senhor Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, Ele trouxe uma palavra aos discípulos, trouxe uma palavra àqueles que estavam com Ele. E a palavra dele foi: ide e pregai, ide e pregai. Quando nós entendemos essa palavra como a grande comissão, meus irmãos, não é a grande sugestão. Muitas vezes nós entendemos essa palavra como um pensamento tardio de Jesus Cristo, como que se Jesus Cristo, quase ascendendo aos céus, dissesse assim repentinamente: por acaso veio a ideia agora de recomendar alguma coisa a vocês, meus discípulos. E o que eu quero dizer é: se vocês tiverem tempo, e se de vez em quando vocês lembrarem de mim, falem de mim para alguém.
Eu não entendo, meus irmãos, como grande sugestão e muito menos como grande omissão, mas entendo como grande comissão do Senhor Jesus Cristo para toda a igreja, para que possamos exercer o sacerdócio universal dos crentes. O que você tem feito pelo Senhor Jesus Cristo lá no seu trabalho? O que o irmão tem feito pelo Senhor Jesus Cristo junto aos seus colegas de trabalho? O que o jovem tem feito nas escolas, no momento em que estamos vendo uma tentativa do inimigo, lá no caldeirão do inferno, trazendo a ideia da igualdade agora, e a família está sendo alvejada na espinha dorsal, e nós, meus irmãos, não podemos entregar uma tarefa que é nossa como crentes e salvos, tão somente a pessoas que tiveram um chamamento específico da parte do Senhor. A igreja toda precisa fazer o trabalho. A igreja precisa, porque a igreja tem um contato direto com as classes sociais e profissionais para fazer esse trabalho. Eu estava ontem no barbeiro, e a conversa do barbeiro ao lado com o seu cliente deixou-me bastante pensativo. E o barbeiro perguntou para o seu cliente: o que você vai fazer esse final de semana? Ele disse: esse final de semana eu vou fazer o que sempre faço. Eu vou acordar bem tarde no sábado, vou almoçar, vou tomar uma, com certeza era uma cerveja, né? Eles não dizem o nome, mas todo mundo sabe, e vou tomar uma, depois vou tirar uma soneca, e depois vou para o boteco, até fechar o boteco. Ele perguntou no domingo, ele falou idem, a mesma coisa. Eu comigo só pensei numa coisa: e a família desse homem onde está? Que tempo que ele dá para a família? Que tempo que ele dá para a família? E certamente, pela idade do homem, devia ser, não é? Até avô e até netos devia ter. Que tempo tem dado? Meus irmãos, como igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos entender que a grande comissão não nos oferece um pacote opcional. É para fazer, precisamos fazer, a urgência para fazer, e cada um de nós precisa estar no seu lugar. O Samir, agora voltando para o Samir, para encerrar, o Samir, como fisioterapeuta, fez o trabalho dele, e o Senhor viu o trabalho dele, pregando o Evangelho, dando assistência, e o chamou para o ministério específico. Meus irmãos, pregar o Evangelho não tem contraindicações, não, só tem o risco de você ser chamado para o ministério específico. Esse é o risco de quem faz a obra, só um, de ser chamado para um ministério específico. Que Deus abençoe essa igreja tão querida, tão amada, uma igreja missionária, Que Deus abençoe o Samir, a Roberta, nesse ministério, e que ambos possam ser felizes aqui, enquanto estiverem servindo esta igreja tão querida, ao pastor Israel, aos demais pastores do ministério desta igreja, a todos os demais irmãos, que Deus a todos abençoe. Amém. Pastor Israel. Muito obrigado, pastor Francisco. Como ele mesmo disse, foi aqui nos anos, vamos chamar Y, seminarista nesta igreja, e quando o Samir então veio para o seminário, nós não tínhamos projeto de ter um seminarista naquele ano. Mas como era o Samir, não tinha jeito. Nós tínhamos que ter o projeto. E ele aqui
honrou a nossa participação, servindo aqui todos os dias da semana, primeiramente como fisioterapeuta, como voluntário, ajudando na ação social. Depois, outras tarefas lhe foram dadas. Samir e a Roberta têm um chamado pastoral específico para o campo